Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 a 16. Nós vamos ver nessa quarta a igreja como uma comunidade servidora. Diz assim a palavra de Deus: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Esse texto de Efésios aqui, meus irmãos, nós vamos estudar o livro de Efésios todo na escola dominical, quando a gente começar a revista nova, e nós vamos perceber uma divisão muito clara no livro de Efésios. No capítulo 1, Efésios tem 6 capítulos. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele vai descrever aos crentes de Éfeso uma igreja que é escolhida pelo Pai, redimida pelo Filho e selada pelo Espírito Santo. Ele vai mostrar a vocação da igreja, como que a igreja foi chamada, foi escolhida, foi salva. Isso no capítulo 1 a 3 do livro de Efésios. A partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar no livro agora como que a igreja deve caminhar mediante a essa verdade de que ela foi escolhida. Então a igreja foi escolhida, a igreja foi resgatada, a igreja foi salva. E agora, como nós viveremos com isso? Aí Paulo escreve o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. Hoje, nós vamos pegar esse pedaço aqui do capítulo 4, versículo 1 a 6, para nós vermos como a igreja deve ser uma comunidade do serviço, uma comunidade servidora. E a gente pode estruturar esse texto aqui em 4 movimentos. Você pode pegar aí versículo 1 a 3, Paulo dizendo que a igreja deve viver de modo digno da vocação que recebeu. Dos versículos 4 a 6 do capítulo 4, Paulo vai nos mostrar a unidade do corpo da igreja, que está fundamentada na obra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dos versículos 7 a 12, nós vamos ver Cristo concedendo dons para a igreja, para preparar o seu povo para o ministério. E dos versículos 13 a 16,
nós vamos ver que o corpo de Cristo, a igreja, cresce na medida que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo ele vai dizer para nós que a igreja ela tem uma progressão clara aqui no seu funcionamento. Primeiro, a igreja ela é chamada, depois ela tem uma unidade, uma diversidade, maturidade e participação. Paulo vai nos ensinar que a igreja é chamada pelo Pai, redimida pelo Filho, selada pelo Espírito Santo. O que é a igreja? É o ajuntamento dessas pessoas que foram chamadas, redimidas e seladas. Tudo isso é a salvação. Então, pessoas que foram salvas pelo chamado do Pai, pela redenção do Filho e pelo selo do Espírito Santo. Agora, essas pessoas que foram chamadas por Deus, elas devem viver em unidade, tendo uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor. Então elas estão reunidas dentro da mesma igreja, dentro da mesma casa, debaixo de uma só fé, creem na mesma coisa. Só que aí Paulo vai dizer que a cada um dos membros, Cristo deu dons. E aí, por mais que os membros estejam unidos em uma unidade, acerca da pessoalidade, da característica, da individualidade, esses membros são diversos. O que significa isso? Que nós estamos reunidos aqui porque nós temos uma única fé. Cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos salvos, fomos chamados para ser salvos. Nós estamos aqui reunidos numa só fé. Só que dentre esses que foram chamados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, há diversidade de dons, de características, de talentos. Uns foram chamados para cantar, outros chamados para pregar, outros chamados para ensinar, outros chamados para acolher. Então, dentro da unidade da igreja, há uma diversidade de dons. Aí Paulo vai dizer assim, esses dons servem para que a igreja alcance a maturidade. Ou seja, Deus deu pelo menos um dom para cada crente e não deu todos os dons a ninguém. Todos os dons quem tem é o corpo. Por quê? Porque na mente de Deus, Ele distribui os seus dons para que o corpo seja edificado. O que isso quer dizer? Que eu não posso ser crente sozinho em casa. Eu não posso ser, eu posso até conhecer a Jesus em casa, mas é natural que Ele me leve a me relacionar com outros que caminham com Ele. Por quê? Porque eu sozinho não tenho todos os dons para me edificar. Eu tenho dons que vocês não têm. Vocês têm dons que eu não tenho. Juntos formamos um corpo que edificamos uns aos outros. Então, eu sou um crente melhor por causa de você. Você se torna um crente melhor por causa de mim. E juntos nós vamos caminhando à maturidade. Ele vai dizer que é o alvo de alcançar a plenitude da pessoa de Jesus Cristo. E como que nós alcançamos a plenitude da pessoa de Jesus Cristo? Ele vai encerrar dizendo: quando cada membro faz a sua parte. Sabe por que os crentes estão ruins? É porque nós não estamos fazendo a nossa parte direito. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós fazemos a nossa parte bem feita, os membros são edificados. É claro que não dá para a gente carregar ninguém nas costas. Eu falo isso brincando, mas cada um tem a sua responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. À medida da nossa maturidade, o nosso crescimento na fé, o quanto que nós nos aproximamos da pessoa de Jesus, depende de que cada um dos membros do corpo realize a sua parte. Então, se nós temos na igreja um membro que não cumpre a sua função, nós, o corpo, a igreja, é menos igreja por causa do membro que não exercita. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que cada membro recebeu uma função, um dom, e que a edificação da igreja, do corpo, de todos nós, depende da participação desses membros. Quando um membro não participa,
a igreja se torna mais fraca. A igreja é enfraquecida quando um membro não cumpre a sua função. Mas vamos entrar no texto aqui para nós vermos com mais profundidade o que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo vai nos dizer que a igreja precisa viver de modo digno da vocação recebida. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vivam de maneira digna. A palavra viver aqui, ou vivam, é literalmente andar. Andar de maneira digna. Ele está falando da conduta cristã. Agora que vocês foram salvos, agora que vocês foram chamados, agora vocês devem viver de maneira digna. Olha que interessante. Paulo está dizendo que a igreja, ela não é conhecida somente pelo aquilo que ela acredita, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas se você acredita e foi salvo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, você também caminha de acordo com quem foi salvo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Olha que interessante, você não age na conduta certa para ser salvo. Tem gente que acha que ele não pode cortar cabelo, não pode usar bermuda, não pode praticar exercício físico, porque senão ele perde a salvação. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando o seguinte: vocês já foram salvos. Deus alcançou a vida de vocês. Agora que vocês foram salvos, vivam de maneira digna a qual vocês foram salvos. A conduta, a maneira de viver, a nossa caminhada é uma consequência da salvação e não um pré-requisito para ela. Se eu cortar o cabelo, eu perco a salvação. Se eu jogar futebol, eu perco a salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, vocês já foram salvos. Agora vocês vivem de maneira coerente com aquilo que vocês que vocês dizem ser. Então, vocês são salvos? Somos. Então, demonstre isso através do comportamento. Versículo 2, ele vai dizer assim, ó: sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportem uns aos outros com amor. Aqui Paulo está dizendo ao corpo, à igreja, que é salva e deve viver de maneira conduta, quais as virtudes e características que essa conduta é necessária. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ser humildes. O que é a humildade aqui de Paulo? É recusar-se a fazer de si mesmo o centro da comunidade. Por que nós precisamos sermos humildes no contexto de igreja? Porque nós não somos o centro da comunidade. Nós não podemos centralizar tudo em uma pessoa, em um membro. Quer seja o pastor, quer seja qualquer outra pessoa. Se a comunidade ela está centralizada em uma pessoa, no pastor, no bispo, no apóstolo, na irmã, na diaconisa, não interessa qual pessoa, uma comunidade ela precisa ter diversidade. E a sua liderança também precisa ser plural. Eu tenho dificuldade com igrejas que o pastor é o dono da igreja, o pastor abriu a igreja, o pastor que manda na igreja, o pastor que faz tudo na igreja. A minha pergunta é, e se um dia o pastor vier a faltar? Acabou aquela igreja. Uma igreja, ela não pode depender de um único membro, mesmo que esse membro seja o pastor. A igreja, ela precisa ser composta por vários membros, várias partes do corpo. E essas partes precisam ser humildes, porque ninguém... É claro que há comunidades que jogam para as pessoas esse cargo, né? Então, você tem pessoas dispostas, disponíveis, pessoas capacitadas. Aí o que a comunidade faz? Ah, se fulano sabe fazer, então ela faça tudo e a gente fica aqui sentado de boa ouvindo. A comunidade impõe na pessoa o peso sobre ela. Isso é errado. Só que também tem pessoas que gostam desse lugar e assumem para si todas as funções. Então nós temos dois perigos aqui: de sermos a igreja que só espera o outro fazer, e de sermos a pessoa que não espera ninguém se disponibilizar e pegarmos tudo para nós. Nós precisamos deixar com que os outros membros também se exercitem. Paulo vai dizer também, olha, vocês precisam ser mansos ou dóceis. Aqui não ser agressivo, não machucar. Vocês precisam ser pessoas que servem,
que exerçam autoridade, mas sem agressividade. Nós não podemos ter uma liderança que machuca as pessoas, que fala com palavras que ferem. Vocês precisam ser mansos, precisam ser pacientes. Isso aqui é importante para a igreja, por quê? Porque a paciência aqui é suportar o ritmo e as limitações dos outros que estão conosco no corpo. Nem todo membro vai crescer na velocidade que nós gostaríamos. Tem membros que crescem mais do que outros e a gente precisa respeitar o tempo de cada um de crescimento. Às vezes eu sou meio acelerado e quero que as pessoas, pelo menos eu desejaria que as pessoas andassem na minha velocidade, mas não funciona assim. Então o que eu aprendi a fazer? A deixar que a pessoa faça na velocidade dela. Domingo, por exemplo, vou confessar uma coisa para vocês. Domingo, por exemplo, ninguém se dispôs para ficar no slide antes do culto. Falei, domingo não vai ter slide. Todo mundo vai cantar sem saber a letra, vai me perguntar por que não está passando a letra, e eu vou dizer que não tem ninguém para passar a letra. Porque num outro culto eu tive que ficar lá passando a letra e depois vim cá pregar. Falei, não dou conta também. Falei, domingo não vai ter slide. Vai ficar lá a imagem parada e as pessoas vão me perguntar e eu vou falar por que não tem. Graças a Deus, eu acho que alguém percebeu que não ia ter, que não tinha ninguém, assumiu. Então assim, a gente precisa também deixar que as pessoas tomem atitude. Porque se tudo que faltar eu pegar para fazer, ninguém vai fazer. Então a gente precisa suportar que as pessoas caminhem na sua velocidade. Ah, mas eu sei fazer assim. Faça na sua velocidade. Ninguém é obrigado a acompanhar o ritmo de ninguém. Por isso nós precisamos de paciência como igreja. E por fim, ele vai dizer que nós precisamos suportar uns aos outros no amor. Porque tudo isso quanto nós fazemos, a humildade, a mansidão, a paciência, precisa ser sustentada pelo amor. Porque algumas coisas vai exigir de nós amor acima de tudo. Porque senão nós não faríamos o que nós fazemos. Então, nós precisamos dessas virtudes, por quê? Porque nós podemos ter estrutura, nós podemos ter recursos, nós podemos ter organização, nós podemos ter departamentos. Só que se nós não tivermos essas virtudes, nós seremos uma igreja vazia. Porque nós não servimos e não temos departamentos, louvor, kids, acolhimento, simplesmente para preencher um vazio do culto. Nós temos porque aquilo ali serve as pessoas no culto. Então se a pessoa ela acha que ela está escalada, ela tem que cumprir uma obrigação, ela tem que fazer porque ela é obrigada a fazer, ela não entendeu que o que ela faz deve ser resultado, de primeiro lugar, da sua vocação, que foi salva. Em segundo lugar, deve fazer com humildade, mansidão, paciência e amor. Versículo 3, Paulo vai dizer assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Olha que interessante, não é a igreja que produz unidade. Irmãos, vamos ser unidos agora e ninguém mais vai falar de futebol, ninguém mais vai falar de política. Seria uma bênção, né? Mas não somos nós que produzimos a unidade. Paulo vai dizer assim, nós somos chamados para conservar a unidade. A unidade já foi criada. A unidade já foi produzida pelo Espírito. Nós somos chamados a conservar. O que é conservar? É eu ter que apagar uma mensagem no grupo para que a unidade não seja rachada. Isso é conservar. Não sou eu, depois que o pastor chegou não tem mais. Não sou eu que faço a unidade ela vem pelo Espírito. Nós somos chamados a conservar, a evitar assuntos polêmicos, a não entrar em determinados casos de pessoas. Por quê? Porque nós não fomos chamados para examinar casos, partidos. Não, nós somos chamados para conservar essa unidade. A unidade é um dom de Deus. Mas conservar isso é uma responsabilidade humana. Deus pode unir uma igreja e nós racharmos ela. Racharmos com assuntos, com preferências, com gosto, coisa particular de cada um. Então, meus irmãos, nós não devemos simplesmente ser pessoas que resolvem problemas. Nós devemos ser principalmente pessoas que preservam
relacionamentos. No versículo 4, Paulo vai dizer assim, há um só corpo e um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos. Aqui Paulo está fundamentando por que nós devemos ser unidos. Porque não é fácil manter a unidade, não é fácil. Você ter uma igreja com a qual as pessoas pensam diferente e manter elas unidas por um propósito maior é muito difícil. Por isso que nós temos igrejas aí que são verdadeiramente uma ditadura do pensamento. Se você pensa diferente, você é excluído. Se você tem uma opinião diferente, você é a ovelha rebelde. Se você dá um pitaco na igreja, você já é deixado de lado. É um problema que algumas igrejas têm. Só o pastor manda, só o pastor fala, ou só determinada pessoa fala, e a opinião dessa pessoa tem que ser a opinião de todo mundo. Na nossa igreja não é assim. Nós prezamos por uma igreja congregacional, democrática, onde toda a igreja tem voz. Só que fazer isso dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque pessoas têm opiniões diferentes de outras pessoas. Tem gente que vai gostar do culto com bateria, tem gente que vai gostar do culto sem bateria. Tem gente que vai gostar do culto com palmas, tem gente que vai gostar do culto sem palmas. Tem gente que vai gostar de música mais jovem, mais animada, tem gente que vai gostar de música mais antiga, mais devagar. Então, a gente precisa, através dos relacionamentos, manter a unidade. Então, toca hino com palma, toca hino sem palma, toca hino com bateria, toca hino sem bateria, toca cantor cristão e toca contemporâneo também. Por quê? Porque a gente precisa prezar por essa unidade. A unidade, ela não é só para um tipo de gente, um tipo de pessoa, um tipo de faixa etária. Se a gente for cantar só cantor cristão, a gente vai agradar só um tipo de grupo dentro da igreja. Se a gente cantar, não vamos cantar cantor cristão mais não, vamos cantar só as contemporâneas agora, só worship. Nós vamos agradar outro grupo e vamos desagradar outro. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que aqui há uma diversidade, mas que nós precisamos manter uma unidade. Louvar a Deus, cantar louvores que têm a letra bíblica e cristocêntrica, independente se o louvor é antigo ou se o louvor é novo, ele possa conduzir todos, novos e velhos, à adoração ao Senhor Jesus. Então nós precisamos manter essa unidade. Por quê que nós precisamos manter a unidade? Paulo vai dizer, porque a unidade da igreja, ela representa a unidade de Deus, e Deus é 3 em 1. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então, assim como 3 subsistem em uma única essência divina, a igreja, que são um monte de pessoas diferentes, que votam diferente, que gostam de times diferentes, que têm preferências por gostos musicais diferentes, precisam manter a unidade no corpo, a unidade no espírito, na esperança, na fé, no batismo. Porque quando a igreja ela é unida, nós estamos refletindo o caráter do Deus a qual nós reunimos aqui. Uma igreja que é dividida, uma igreja que é fragmentada, politizada, faccionada, ela demonstra o caráter de um Deus que não é capaz de uni-las mediante a sua diferença. Um Deus que tem preferências, que tem gostos. Nós precisamos demonstrar um Deus que Ele, apesar das diferenças, Ele nos mantém unidos uns com os outros. Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Olha que interessante. Se nós somos um corpo, nós temos a responsabilidade, cada membro, de desenvolver aquilo que foi repartido por nós. Porque o texto está dizendo que Cristo concedeu graça a cada membro. A expressão cada um aí, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Paulo não está dizendo aqui que só alguns da igreja recebeu determinados talentos. Não, a irmã recebeu esse talento, ela que vai
tomar frente. A irmã que tem esse dom, ela que vai tomar frente. Não, Paulo está dizendo que cada um dos membros do corpo recebeu uma graça conforme a medida repartida por Cristo. Quem que repartiu? Cristo. Ele deu dons e talentos para pessoas conforme Ele quis. Talvez você queria ter o dom de outra pessoa. Se contente-se com o que o Cristo te deu. Por quê? Porque Ele, mediante a necessidade da igreja, viu que você seria a melhor portadora desse dom. Então aqui Paulo está dizendo para nós que na igreja ninguém é inútil, ninguém é desnecessário, ninguém foi chamado simplesmente para assistir. Infelizmente tem igreja que acha que é assim, né? Não, eu vou assistir o culto enquanto tem pessoas fazendo o culto acontecer. E aí fica uma grande minoria fazendo a coisa acontecer, sobrecarregado, carregando peso, enquanto a grande maioria, o resto dos membros, não fazem nada e só querem receber as bênçãos daqueles que estão produzindo aqui em cima. Sabe qual é o problema disso? Que a igreja se torna uma igreja deficiente. Se você for na academia e você está lá malhando os braços, e você malhar só um braço e deixar o outro sem malhar, esse vai ficar forte, fortalecido, vivo, cumprindo a sua função. Esse vai ficar anêmico, raquítico, vai definhar, porque ele não está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer. Assim, não é à toa que Paulo nos compara com a igreja, porque nós temos membros que estão ativos, exercitando, e esses membros, quando não estão sobrecarregados, estão fortes. Do outro lado nós temos crentes raquíticos, membros fraquinhos, membros que não desempenham o seu papel, e na hora de pegar uma coisa que precisa de usar as duas mãos, você consegue pegar de um lado, mas não consegue pegar do outro. Você está com deficiência de força nos seus dois braços. Por isso que Jesus deu dons para cada um de nós. A graça é repartida para cada um de nós. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. O versículo 8 a 10, ele vai dizer que a diversidade que nós recebemos provém de um Cristo que é vitorioso. Os dons, ele vem de Cristo que venceu. Por que é Jesus que reparte os dons? Porque Ele detém todo o direito. Não é você que conquista um dom. Eu venho de um contexto que a gente era convidado a buscar determinada coisa. Você precisa buscar falar em línguas. Tá. Eu não sou dos mais tradicionais que acreditam que não exista mais hoje. Eu acredito que exista o dom de falar em línguas, conforme está escrito em 1 Coríntios 12. Só que se é um dom, Deus deu para alguns e não deu para outros. Não há nenhum dom que Deus deu para todo mundo. Porque senão nós não precisaríamos uns dos outros. Então eu preciso dos seus dons, você precisa do meu. Só que se nós somos incentivados, é claro que Paulo vai dizer assim, olha, buscai os melhores dons, mas é buscar no sentido de pedir a Deus, de colocar à disposição, Senhor, eu estou aqui, usa-me da maneira que o Senhor quiser. Por quê? Não somos, vou pagar o preço para mim ter determinado dom, vou orar e jejuar, subir monte. O dom, ele não é comprado com jejum e oração. O dom, ele não é conquistado através dos seus esforços. O dom é dado por Cristo, que dá generosamente. Paulo vai dizer que foi Ele quem desceu, foi Ele quem passou as mazelas dos homens, foi Ele quem subiu vitorioso, e subindo vitorioso, distribuiu os despojos da sua vitória aos homens. Jesus repartiu a glória conosco através de talentos, através de graça que Ele repartiu. E aí, isso aqui a gente precisava aprender pelo menos duas coisas, que é não ter orgulho. Porque se os dons que nós recebemos não é mérito nosso, não é pelo tanto que nós oramos, não é pelo tanto que jejuamos, não é pelo tanto que nós pagamos por ele, a primeira coisa que tinha que quebrar em nós é o orgulho de ter determinado dom. Mas porque eu sou mais importante porque eu prego. Não, eu sou mais importante porque eu canto. Eu sou mais importante porque eu toco. Esquece.
Você só tem o que tem, não por causa de você, mas porque Cristo te deu. Isso deveria quebrar o nosso orgulho. Mas também deveria quebrar, em segundo lugar, a nossa inveja. Por que inveja? Porque nós não precisamos desejar a medida que Cristo deu ao outro. Ele deu a cada um de nós, Ele deu uma medida de graça. Então, quando nós almejamos viver a medida da graça do outro, nós estamos abrindo mão de viver a nossa. Queremos viver a história do outro, queremos viver aquilo que o outro está fazendo, queremos servir como o outro, mas esquecemos de que nós somos uma peça única no corpo de Cristo e nós precisamos não ser só mais um braço, nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós não precisamos ficar comparando dons melhores que dons, nós precisamos coordenar para que os diferentes dons produzam uma única e específica edificação em cada um de nós. Aí no versículo 11, Paulo dizendo que Cristo, o vitorioso, repartiu os despojos da sua vitória conosco, ele vai dizer assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Há uma coisa interessante aqui, porque o Cristo que venceu, Ele não apenas concede dons a pessoas, mas Ele também concede pessoas à igreja. Olha que interessante. Esses dons aqui não são simplesmente dons para pessoas, são pessoas para a igreja. Eu estava lendo um livro até semana passada, terminei, chama Memórias de um Pastor. É um pastor que relata a sua trajetória, e ele escreve uma coisa que eu me identifiquei muito, ele diz assim, eu já era pastor muito antes de me descobrir como pastor. E eu fui pensando também na minha vida antes de me converter, e como que as características, as formas pessoais de estar sempre envolvido, de estar sempre liderando, talvez para o lado negativo, né? Eu era meio bagunceiro, eu que promovia a bagunça, mas eu estava sempre do lado da maioria e não fazia nada na escola. Época de trabalho, então as pessoas faziam o trabalho e entregavam na minha mão para me apresentar. Falador, eu lia, enchia linguiça, enrolava que era uma beleza. Mas isso características que Deus ia me lapidar ao longo da vida, ainda está lapidando, para que eu viesse ser isso que ele está dizendo aqui, Ele deu pastores para a igreja. Então, eu não vim para a igreja e me tornei pastor, eu sempre fui pastor de crianças enquanto eu era criança, eu fui pastor de adolescentes enquanto eu era, na sala de aula eu era pastor da sala de aula mesmo sem esse título. E aí o que Deus faz? Ele pega pessoas e dá para a igreja. E tem uma coisa muito interessante que geralmente quando eu oro para determinadas pessoas aparecerem na igreja, Deus manda. Falei assim, Senhor, eu preciso de alguém para trabalhar na mídia, para a gente divulgar essa rede social, que a gente consegue atrair pessoas, conectar com pessoas. E aí estava só a Sara sobrecarregada, aí veio a Manu. Aí falei, meu Deus, a gente precisa de pessoas para o computador. Aí depois veio a Alane. E aí eu vou vendo as pessoas e eu falei, agora a gente precisa de gente para instrumento. O Sidione já está começando a pegar bateria. Então, Deus não só dá talentos a pessoas, mas também dá pessoas para a igreja. E a gente precisa orar por isso. O que você acha que está faltando na igreja? Eu acho que está faltando homens na igreja. Eu oro todos os dias, Senhor, manda homens fortes, líderes, homens bíblicos para a igreja. Por quê? Porque além de dar dons às pessoas, Cristo também dá pessoas à igreja. Só que para quê que Jesus manda pessoas para a igreja? Ah, já sei, pastor, é para ficar sentadinho aí, bonitinho, para hora que tirar foto a igreja está cheia. Não, não é. Ah, pastor, para aumentar o dízimo e aumentar o salário do pastor. Não, não é. Deus manda pessoas para a igreja, versículo 12,
com o fim. O fim aqui é o propósito. Para quê? Para chegar nesse objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Então pessoas vêm para a igreja, dos nossos aqui, a última que chegou foi a Ilza. Então Deus trouxe a Ilza para a igreja para quê? Para ela ser só mais um aqui? Não, porque a Ilza tem características, dons e talentos, para quê? Que estava faltando em mim, estava faltando na irmã Ana, na irmã Eli, na irmã Rita, na irmã Marilda, para que elas pudessem ser preparadas para o ministério. O que é o ministério aqui? É o ministério da proclamação, é aquilo que nós fazemos como igreja, anunciar a salvação. Então, a pessoa que chegou ontem na igreja vai falar assim, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Você só veio porque Deus tem algo em você para nos ajudar a nos tornarmos uma igreja melhor. Ele está dizendo, olha, Deus traz pessoas à igreja, profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, para preparar os santos. Quem são os santos aqui? Os crentes. Então, as pessoas trazidas por Deus, a liderança instituída por Deus, tem uma missão, não é só pregar. Não é só conduzir pequeno grupo, não. A missão é preparar os santos para a obra do ministério. Então é o seguinte, enquanto eu estou pregando, eu preciso estar ensinando outros a pregar. Enquanto a Marilda está cantando, ela precisa estar ensinando outras a cantar, a fazer outras pessoas, porque no dia que ela faltar, tem alguém para cantar. Quando a gente está recebendo lá fora, abraçando as pessoas, dando bom dia, boa tarde, boa noite, nós precisamos estar já ensinando outra pessoa, pelo menos de maneira indireta. Para quê? Para que no dia que eu vier a faltar, essa pessoa me viu tanto fazer que ela sabe fazer. As pessoas que são enviadas para a igreja, elas não são enviadas para assistir culto. Agora eu vou congregar aqui, quero unir com vocês, eu gostei de vocês, a comunhão é muito boa, vocês têm uma programação legal. Não, você não veio aqui para assistir culto, e eu deixo isso bem claro em cada curso de novos membros que eu faço. Se você veio aqui por causa da pregação do pastor, você veio aqui por causa da música das meninas, você veio aqui por causa do abraço das irmãs, você vai embora uma hora ou outra. Porque uma hora ou outra eu não vou estar aqui mais. Uma hora ou outra uma irmã não vai estar aqui mais. Uma hora ou outra a música vai mudar. Você veio para cá para nos fazer tornar uma igreja melhor. Porque você tem dons, você tem talentos, você tem uma graça que Deus deu somente a você. Para que através de você, Ele nos torne, nos prepare para a obra do ministério. E aí, aqui entra para nós uma ideia de liderança que nós precisamos entender. A liderança, ela não é simplesmente aqueles que estão fazendo acontecer. Porque eu toco, eu canto, eu dou aula, eu cuido, então a gente tem que estar na liderança. Não. A liderança não é alguém que ocupa um lugar. A liderança são pessoas que equipa pessoas para fazerem a função daquele lugar. Por exemplo, os santos são preparados para a obra do ministério. Então, o dever de cada santo que é crente, é desenvolver a obra do ministério. Só que a pessoa que chegou ontem, ela não sabe fazer isso. Ela não sabe evangelizar, ela não sabe compartilhar, ela não sabe contar nem o seu testemunho. Então, o que nós, líderes, precisamos fazer? Preparar os santos para isso. A gente precisa equipar, a gente precisa ensinar, a gente precisa capacitar. Então, liderança de igreja não é liderança que ocupa lugar, é uma liderança que capacita. Capacita o quê? Capacita os membros a se desenvolverem. E aqui que está o perigo de algumas igrejas. Ter medo que os membros se desenvolvam para que eles fiquem sempre na liderança. Igreja de Cristo não tem isso. Não tem esse espaço entre líderes aqui em cima e liderados lá embaixo. Não pode haver isso. Os líderes precisam capacitar os santos para que eles também se desenvolvam em líderes. Porque a ordem aqui é muito clara. Jesus concede líderes à igreja. Os líderes preparam os santos
os santos servem no ministério, e enquanto o ministério é serviço, o corpo de Cristo cresce. Perceba a pirâmide aqui. Jesus primeiro envia pessoas à igreja, essas pessoas são líderes, por natureza, elas têm dom, é visível, a igreja reconhece. Só que os líderes não é líder para ocupar cargo de visibilidade, para receber prestígio. Os líderes são pessoas capacitadas com talentos para capacitar outras pessoas. Então nós só somos líderes quando nós fazemos liderados, capacitamos outras pessoas, para quê? Para que elas continuem trabalhando. Quem faz a igreja crescer, em determinada parte é a liderança, porque ela equipa os crentes, mas é os crentes que fazem a obra do ministério desenvolver. Os crentes precisam servir. Todas as pessoas precisam desempenhar o seu papel. E é por isso que nós precisamos de líderes. Porque às vezes a pessoa chega, ela tem um papel, agora ela sabe que tem um papel, mas ela não sabe como desempenhar o seu papel. O que o líder vai fazer? Vai capacitar essa pessoa que tem um papel, que tem um dom, que tem uma graça, a desenvolver plenamente aquilo que Deus deu a ela para a igreja ser melhor. E aí ela que agora foi capacitada, ela que foi ensinada, ela que foi liderada, vai começar a desenvolver a sua obra, o seu ministério, o ministério de Cristo. E aí quando isso em grande escala, ou seja, todos os membros do corpo estão desenvolvendo a sua própria função, o texto vai dizer que o corpo de Cristo, então, ele é edificado. Edificado aqui no sentido de como você está construindo um edifício, né? Nós estamos sobre as bases, o fundamento, que é Cristo e os apóstolos. E aí nós estamos construindo sobre esse fundamento, nós estamos edificando. Pense que cada um de nós é como se nós tivéssemos colocado um tijolo nesse grande edifício que se chama Evangelho. Se alguém não colocar o seu tijolo, vai ficar faltando, vai ficar um buraco, vai haver brecha na construção. E é por isso que nós precisamos de todos. Então, os líderes capacitam os santos servem no ministério, e quando a igreja toda está servindo ao Evangelho, o corpo de Cristo cresce, Deus traz mais pessoas para a igreja por causa do serviço dos crentes que foram edificados pelos líderes que Jesus trouxe. Agora, para que toda essa engrenagem? Vocês viram aqui que isso aqui funciona? Cristo traz, os líderes capacitam, os santos servem e o corpo cresce. Uma pirâmide, começando em Cristo até o crescimento da igreja. A pergunta que fica para nós é: para que isso? Não está bom só nós aqui mesmo? Olha que coisa boa, só nós aqui está bom, a gente reduz aqui, fecha as portas, fica quentinho, só entre nós aqui está show de bola. Não, porque nós não fomos chamados para ficar somente entre nós mesmos. Olha o que diz o versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vou perguntar aqui: tem alguém aqui que já está na estatura de perfeição de Jesus Cristo? Não? Então nós precisamos de gente. Por que nós precisamos de gente? Porque é através dessas pessoas que nós nos tornaremos pessoas melhores. Nós precisamos de pessoas até que todos nós alcancemos a maturidade, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. Ah, pastor, mas eu já conheço a Jesus. Não como conhecerá daqui a 2 anos. Você pode ter 50, 60, 80 anos de crente. Ano que vem, você conhece mais Jesus do que conheceria hoje. Nós estamos sempre em evolução, sempre em crescimento. Nós estamos caminhando para a imagem perfeita que é Jesus Cristo. Mas até chegar lá, nós precisamos uns dos outros, porque ninguém se autoaperfeiçoa até Cristo. Nós somos edificados até Cristo.
Então eu preciso do seu tijolinho para me crescer um pouco mais. Você precisa do tijolinho que eu trago para você crescer um pouco mais. E juntos, cada um trazendo o tijolinho que Jesus deu a cada um de nós, nós vamos crescendo e atingindo a maturidade e cada vez sendo mais parecidos com Cristo até o dia que Ele nos chamar. Por isso que o serviço cristão, ele não é um fim em si mesmo. Nós não servimos por servir. Nós servimos para que pessoas sejam edificadas e para que pessoas sejam mais parecidas com Cristo. Por que eu prego? Porque a igreja me paga? No trabalho que eu tinha, eu recebia mais do que o salário que eu tenho hoje. Por que você serve? Porque você foi escalado? Se você for em outro lugar, você vai ter mais prestígio do que aqui, servindo na igreja. A questão não é o que nós desejamos com o serviço, mas como nós fazemos isso, ou melhor, o fim que nós queremos alcançar com isso. Você quer servir para se aparecer, você quer servir para ser uma pessoa mais importante na igreja, você quer servir para se sentir melhor. Não é esse o fim do serviço. O fim de serviço não somos nós, eu não prego para mim, eu não sirvo para mim. O fim do serviço é sempre para o outro. Eu prego para que vocês se tornem mais parecidos com Cristo. Eu sirvo para que vocês se acheguem mais perto de Cristo. Eu vou fazer uma visita, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um movimento para ajudar alguém. Eu não estou ganhando nada com isso. Nós fazemos para que os outros sejam beneficiados. E não é beneficiado no sentido, mas que tipo de benefício? Não, é ser beneficiado de ser mais parecido com Cristo. Tem um alvo, tem um objetivo. Eu canto para que as pessoas conheçam a Jesus. Eu toco bateria para que as pessoas se aproximem de Jesus. Eu abro a porta da igreja e chego mais cedo, saio mais tarde, naquele dia, para que as pessoas conheçam um pouco mais de Jesus. Esse deve ser o fim de todo serviço na igreja. Esse deve ser o objetivo de todo aquele que recebeu da parte de Cristo uma graça para desempenhar na comunidade. Nós, meus irmãos, não servimos na igreja para sermos promovidos como que numa empresa. Você serviu aqui, você vai ser agora promovido. Você foi bem, agora é promovido de novo. Não, a igreja não é empresa. A igreja serve para que as pessoas se tornem cada vez mais parecidas com Jesus. Porque o crescimento de uma igreja, ele não é medido simplesmente pelo número de pessoas que frequentam ela, ou pelo número de atividades que ela tem durante a semana. O crescimento de uma igreja é medido pela formação das pessoas e o quanto mais parecido com Cristo elas estão. Se desde o dia que eu cheguei aqui, até hoje, não tivesse entrado uma pessoa por aquela porta, mas as pessoas que já estavam aqui dentro, 1 ano e meio pregando, se essas pessoas tivessem se tornado um pouco mais crente, um pouco mais parecido com Cristo, conhecido um pouco mais de Jesus, isso já é crescimento bíblico. E pode ser até o contrário do avanço dos números. O pastor chegou, começou a pregar e algumas pessoas, não chegou a mais pessoas, algumas foram embora, o número não aumentou, diminuiu. Então não é crescimento. Se as pessoas que ficaram estão se parecendo mais com Cristo, estão conhecendo mais a Cristo, estão se comportando mais como Cristo, é crescimento sim. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 14, Paulo vai dizer assim, o propósito de quê? Do serviço, do crescimento, de alcançar a maturidade, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. A igreja aqui, ela tem o papel de edificar para que as pessoas alcancem a maturidade e não sejam mais como crianças. 2 imagens que Paulo utiliza aqui, a imagem de crianças e a imagem de embarcações empurrada pelas ondas. Uma igreja que ela não tem edificação, ela é uma igreja vulnerável.
Uma igreja que é levada por todo o vento de doutrina. Chega um pastor, ensina uma coisa, chega outro pastor, ensina outra coisa, chega outro pastor, ensina outra. Por quê? Porque eles não aprenderam o que é bíblico. Uma igreja que entendeu e cresceu biblicamente, pode chegar outro pastor, apóstolo, bispo, e dizer outra coisa. Se vocês foram edificados na palavra, se vocês cresceram em maturidade na palavra, vocês não aceitam o que esse pastor está ensinando. Não é porque é o pastor que está falando que é verdade, não é porque está sendo dito daqui de cima do púlpito que é verdade. Como nós sabemos que é verdade? Como nós sabemos, pastor, que o Senhor não está nos enganando aí? Pela palavra. É somente com a palavra que nós podemos deixar de ser levados de um lado para o outro, como criança que muda de opinião. Você quer ser o quê? Eu quero ser polícia. E amanhã, quero ser bombeiro. E no outro dia, quero ser jogador de futebol. A criança ela é instável, ela é movida pelos seus desejos. O barco que está em mar, ele é levado de um lado para o outro pelas ondas. Paulo está dizendo, quando nós somos edificados, quando nós crescemos, deixamos de ser criança, deixamos de ser barco levado pelas ondas. E nós nos tornamos estáveis. Nós precisamos, meus irmãos, servir as pessoas, equipar as pessoas, liderar as pessoas, incentivar as pessoas a servirem e a crescer, porque quando os crentes crescem, a igreja se protege contra o engano. Você vê uma igreja que poucas pessoas têm conhecimento bíblico, poucas pessoas detêm o poder, poucas pessoas é que servem, o resto só vai lá para ouvir mesmo. Essa igreja é uma igreja muito vulnerável, porque se a liderança resolver mudar o conteúdo, ela muda toda a igreja. Por quê? Porque a igreja não foi ensinada a pensar por si mesma. A igreja depende do pastor. A igreja depende do obreiro, a igreja depende do apóstolo, do bispo, porque ela não aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Paulo está dizendo assim, o propósito é que nós deixemos de ser criança engatinha. E aqui não tem nada a ver com idade de igreja, não. A pessoa pode ter 50 anos de batista e ser uma criança na fé. A pessoa pode ter chegado o ano passado e está madura na fé. Como que nós medimos isso? Pela edificação, pela capacidade que ela tem de servir ao outro, de ajudar ao outro, o desenvolvimento que ela tem. Por que nós não podemos ser infantis? Perigo aqui que Paulo está dizendo para nós. Porque nós não podemos ser como crianças que são levadas, embarcações que são levadas. Nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. E se o pastor faltar? E se o pastor morrer? E se não tiver mais pastor? A igreja precisa estar solidificada, edificada, baseada na palavra. Claro que vocês precisam de um pastor, claro que vocês precisam de um guia, de um líder espiritual, mas vocês precisam também saber escolher esse guia. Aconteceu alguma coisa com o pastor sumiu, foi arrebatado, vocês ficaram. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos escolher outro pastor, vamos contratar outro pastor. Mas qual pastor que vocês vão contratar? Esses que estão por aí se vendendo o tempo todo? Não, precisa ter um critério. Vocês precisam saber para onde vocês estão caminhando. Não, a gente quer chegar nesse determinado lugar. A gente precisa de um pastor desse jeito, que crê nisso, que leve a igreja dessa maneira. Porque é a igreja que escolhe o seu líder também. O líder capacita a igreja. E agora, o pior. Se eu sair daqui e vocês não tiverem a capacidade de escolher um outro líder que guie bem vocês, a missão falhada foi minha, que não capacitei vocês a determinada missão. Então, o bom pastor, ele capacita a igreja para a sua ausência. Diferente de pastores que querem que a igreja dependa dele. Tem pastor, meus irmãos, que cria uma estrutura em volta dele. Por quê? Porque no dia que ele sair, a estrutura cai. E por que ele cria em volta dele? Porque ele quer que a igreja se torne dependente dele e fique pagando o salário dele a vida toda. Essa é a verdade. O pastor gosta de tudo depender dele, tudo precisa do pastor, tudo é o pastor. Pastores gostam desse lugar, porque enquanto ele for necessário, a igreja continua pagando o seu salário. Agora, quando o pastor ele está equipando
os líderes, ele está ajudando as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Ele não tem medo de perder o lugar dele. Por quê? Porque ele sabe que quem colocou ele ali não foram as pessoas que dependem dele, mas foi Deus que trouxe ele para cá. Então eu sei o que Deus veio fazer aqui, me trazendo para cá. E eu sei muito bem o que Ele quer quando nós nos reunimos aqui, para onde nós queremos chegar. Então não faz sentido um pastor sair e a igreja depois ficar desesperada porque o pastor saiu. Se isso aconteceu, o pastor não cumpriu a sua missão, porque ele devia ter preparado os santos para não sentirem tamanha ausência quando ele saísse. Coisa boa seria se eu chegasse, preparasse e levantasse um pastor daqui. Esse seria o cenário ideal. Mas como nós não temos ainda essa capacidade, nós preparamos a liderança. Nós ensinamos as pessoas mais próximas, as pessoas que querem vir. Então nós ensinamos, nós preparamos, edificamos para quê? Para que numa eventual necessidade, vocês já saibam caminhar com as próprias pernas. A Igreja Batista de Mesquita fechou, e agora? Você já sabe caminhar com as próprias pernas. Não é que você vai ser crente sozinho em casa, mas você já sabe para qual igreja ir, qual comunidade frequentar, o que procurar em uma igreja para você fazer parte, a sua família fazer. Eu não vou deixar meu filho crescer em determinados ambientes. Aqui tinha uma igreja, agora não tem mais. Aonde eu vou me congregar? Aonde eu vou servir e ser servido? Então você já tem uma ideia do que o que uma igreja bíblica precisa ter para ser uma igreja de Jesus. Não é só falar em nome de Jesus. Tem um monte aí que fala em nome de Jesus, mas que não está cumprindo o papel. Nós precisamos, meus irmãos, ser uma igreja que promova a independência. Não para que as pessoas vão lá para fora e não voltem mais, mas para que as pessoas possam ser edificadas, ser nutridas pela palavra, e elas entenderem que a palavra é emancipadora, então elas voltam para aprender mais. Porque o que segura a ovelha no rebanho é pasto, não é cerca. Então quando nós temos comida, nós temos alimento, nós temos pasto, as ovelhas sempre voltam. Agora quando falta o pasto, o que a gente faz? Aumenta a cerca. Não pode ouvir isso, não pode tomar aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode ir em determinado lugar, a gente aumenta a cerca. O problema é que quando a ovelha se dá conta de que do lado de fora da cerca tem mais pasto, a vida é melhor do que o lado de dentro, ela pula a cerca do tamanho que for. Então, Jesus quebra as cercas. Ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim e sai por ela tem a vida eterna. Então, nós entramos, comemos e voltamos, saímos e voltamos. Por quê? Porque nós encontramos o bom pastor, nós encontramos aquele que cuida das ovelhas, aquele que tem alimento para as suas ovelhas, e é isso que nós viemos buscar todas as vezes que nos reunimos como rebanho de Deus. Para finalizar, versículo 16, ele diz assim, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida que cada parte realiza a sua função. Olha que interessante. Dele é todo o corpo, ou seja, o corpo tem a fonte de crescimento nele. O crescimento não depende do pastor, o crescimento não depende das ovelhas, o crescimento não depende do pequeno grupo, da estratégia que nós adotamos, o crescimento depende de Cristo. Aí sim, em Cristo o corpo é ajustado, através das juntas, os membros, as articulações, cada membro está em seu determinado lugar, e aí nesse lugar cada um serve melhor para que o corpo se desenvolva. E aí ele termina dizendo, o corpo ele é ajustado e unido, cresce na edificação de si mesmo, ou seja, o corpo ele se serve, né? Você usa o seu corpo, a sua mão, para pegar alguma coisa e te alimentar, você se alimenta e os membros se alimentando fazem o corpo crescer. É essa imagem que Paulo está usando aqui, só que ele vai dizer assim, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para que todo o corpo venha a crescer, todo o corpo precisa fazer a sua parte. Não adianta as mãos colocar a comida para dentro da boca e os dentes não mastigar. Não adianta os dentes mastigar a comida e o estômago
não digerir, não fazer a separação dos nutrientes. O fígado mandar cada nutriente para o sangue que é bombeado pelo coração e para cada parte do nosso corpo. Se cada membro não fizer a sua função, o corpo não cresce. Está lá o alimento, mas ninguém pega para colocar na boca. Mas alguém foi lá e colocou o alimento na boca, mas o dente não quer mastigar. Aí tenta engolir inteiro, garra aqui, prejudica a garganta. Engasga, prejudica o corpo todo. Vai direto para o estômago, prejudica o estômago, que demora mais tempo para digerir, se o dente tivesse feito a parte dele de mastigar. Se o estômago resolver não digerir aquele negócio, vai constipar, vai dar problema, nós vamos ficar sem nutrientes e vamos perecer. Então, o corpo, para funcionar, ele depende que cada parte realize a sua função. Sabe o que é o mais interessante aqui? É que essa imagem corrige para nós tanto aqueles que dizem que não tem lugar, não sei fazer nada. Mentira, você precisa descobrir o que você sabe fazer ou usar o que você sabe fazer dentro do nosso corpo, o corpo de Cristo. E também não tem aquela pessoa, não, sem eu essa igreja não funciona. Esquece, funciona sim. Então tem aqueles que acham que não são nada e tem aqueles que acham que são tudo. O que Paulo está corrigindo aqui? Nenhum membro é nada e nenhum membro é tudo. Cada um de nós precisamos uns dos outros. Então você na sua funcionalidade, você naquilo que Deus chamou você para fazer, eu no que eu tenho que fazer, juntos nós funcionamos para que o corpo venha crescer. E quando o corpo cresce, a obra de Cristo é glorificada. Amém, meus irmãos? Então, para a gente finalizar aqui, o que nós passamos aqui nesse texto? Nós vimos no texto de Efésios 4, 1 a 16, de que a igreja ela é uma comunidade chamada pela graça. Então nós fomos recebidos, nós fomos chamados, nós fomos salvos. Ninguém mereceu estar aqui. Nós recebemos a salvação pela graça. Nós viemos de diferentes lugares, com diferentes opiniões, gostos, mas também fomos unidos pelo Espírito. Então tem gente aqui de raça diferente, de cor diferente, de status social diferente, de conta bancária diferente, de emprego diferente, mas aqui todos nós somos iguais, unidos pelo poder do Espírito. Se todos nós somos iguais, quem é que governa a gente? Quem que é o líder? Nós somos governados por Cristo. Porque é Cristo quem reparte os dons, é Cristo quem ordena a igreja, é Cristo que através da sua palavra lidera a igreja. Eu sou só o porta-voz. Uma igreja que é governada por Cristo, ela é uma comunidade equipada por líderes, porque Cristo dá líderes à igreja. Os líderes preparam os santos para a obra. Prepara os santos para a obra por quê? Porque a igreja também é uma comunidade em processo de maturidade. Nós estamos no processo. Ninguém aqui é maduro à perfeita estatura de Cristo. Nós estamos em processo. Então a igreja é um lugar de que pessoas estão se aperfeiçoando à imagem de Cristo. Eu não vou para aquela igreja lá não, porque aquela igreja está cheia de gente pecadora. Claro, nós somos pecadores. Às vezes a única diferença de nós, pelos que estão lá fora, é que nós sabemos que somos e assumimos isso. Nós somos pecadores, não merecemos, não somos dignos, não somos bons. E nós reconhecemos que precisamos de Jesus, porque nós mesmos não podemos fazer nada. Isso é uma igreja que entendeu o processo de maturidade. E essa igreja que entendeu que está caminhando para a maturidade, é uma comunidade que cada parte faz a sua função. Porque quando uma parte deixa de fazer a sua função, a igreja caminha mais devagar para alcançar essa maturidade. A igreja é mais fraca, ela fica mais aquém, ela fica mais distante de Jesus por causa de uma parte que resolveu não fazer a sua função. Que Jesus então nos ajude, meus irmãos, a sermos uma igreja que foi chamada pela graça, que é unida pelo Espírito, que é governada por Cristo, que tem líderes que prepara os crentes, uma igreja que entende que está no processo da maturidade e uma igreja que em cada membro, cada parte do corpo funciona
para que o corpo esteja cada vez melhor. Amém?